Esse vídeo aqui vai ser longo, mas eu não vou parar. Vamos até o final, até o motor tá montado aqui. E que eu coloquei mais... Apertei os parafusos de baixo ali, que eu não tinha apertado aqui do cárter no bloco. E o que eu vou fazer agora vai ser colocar aqui o eixo de balancinhos. Mas antes disso eu tenho que já colocar aqui as varetinhas, né? Que fazem o tucho acionar aqui o balancinho. Vou colocar as varetas, vou colocar o balancinho e já mostro aí pra vocês. Instalado, não tem muito segredo, né? O que eu vou fazer agora vai ser a regulagem de válvulas. Tem um vídeo bem bom do Vitor Hugo mostrando isso aí. Vou ver se eu consigo botar ele aqui em cima para vocês darem uma conferida. A única diferença que eu vou fazer, eu também vou fazer pelo método do balanço das válvulas, mas ao invés de usar 0,15, que nem ele dá a dica ali, né? Eu vou ser conservador e vou botar aí a regulagem aí original aí desse motor. A regulagem de válvulas, ó, gap aí, o espaço original é 0,20 nas válvulas de admissão. E como esse carro ele foi feito aí depois de 96, 0,50 na de escape. Talvez no futuro eu tente diminuir um pouquinho esse 0,50 aqui, mas 0,15 eu não sei, porque eu acho que quando depois esquenta o motor, pode ser aí que fique meio preso. Não sei. Eu prefiro que fique um pouquinho mais de barulho, mas o motor funcionando, dando tudo que ele pode, do que de repente ficar silencioso, mas ficar um pouco amarrado. Nessa primeira regulagem eu vou deixar aí original, mas de repente mais pra frente aí eu faço uns testes para ver como é que vai ficar o motor do carro. Os balancinhos estão regulados aí, eu aproveitei e joguei um pouco de óleo aqui em cima, que eu tinha colocado na garrafinha para lubrificar as varetas ali, né? Por fim, as velas eu afrouxei elas, eu tinha apertado, mas eu esqueci que eu queria depois fazer o motor girar sem nenhum tipo de carga, né? E daí, sem as velas fica mais fácil, ele gira mais liso. Porque eu quero conferir ali se vai dar a pressão de óleo certinho, antes de dar realmente a primeira partida no motor. Então aqui na tampa eu já coloquei a junta, eu passei óleo na junta de cortiça aqui, para fazer a vedação dela melhor. Só para separar os parafusos ali e vou montar aí já a tampa lá no carro e eu já vou poder completar com óleo esse motor. Então tá aí a tampa no lugar, apertada. 0,6 kg nos parafusos, é a torque de aperto. Vou dar uma última conferida, se tá com todos os parafusos certos, se o parafuso lá do cárter tá apertado certinho, que eu me lembro eu apertei sim. E o próximo passo é começar a botar o óleo. Eu já botei em torno de 1 litro de óleo aí em todo o processo de montagem, mas vamos dar uma olhada quantos litros que é pra ser aí. Então aqui olhando, ó, capacidade de óleo inicial, na primeira vez que se monta o motor, 3,4 litros. Então vou botar sem dó aí, no mínimo mais 2 litros. E depois disso eu completo, confiro ali na vareta como é que vai estar. A bancada tá uma bagunça aqui, vou dar uma arrumada também, pra continuar aí e terminar a montagem lá do carro. Mas tá indo bem. Tô ficando feliz com o resultado que tá dando. Tá rendendo aqui a remontagem. Já tô terminando de passar aqui os chicotes. Por hora eu ainda deixei eles só largados assim. Depois eu vou fazer realmente um acabamento mais bonito. De passar eles certinho, de colocar aquelas travinhas plásticas pra prender eles, né? Mas a ideia primeiro era me achar aqui onde vai o quê, pra depois conseguir fazer realmente a montagem. Vou aproveitar aqui antes de botar a capa plástica, aquela aqui nessa parte, essa capa aqui, ó. Bem, bastante só, difícil de ver. Mas antes de botar a capa que protege aqui no caso do K, eu vou aproveitar e vou colocar uma massa de calafetar aqui nessas borrachas. Essa desse lado tá bem estourada. E do lado de cá eu até já botei um tanto, mas vou botar mais. Porque é um ponto que entra bastante água aí no K. Até onde eu sei no Fiesta também. As borrachas aqui dos chicotes, aqui no meio, nessa parte da caixa de ar aqui, né, da ventilação, e em volta aqui dessa parte que é o filtro de ar, a tomada de ar aí. No caso do meu carro eu já fiz, né, então vocês podem ver que já tem massa de calafetar. Deu uma diferença muito grande quando eu tapei aqui em volta dessa caixa da tomada de ar. Mas agora eu vou aproveitar que eu tô com tudo desmontado e vou colocar aí
uma proteção generosa, uma camada generosa aí de massa de calafetar, justamente para tentar proteger melhor aí o quanto à infiltração de água e coisa assim no carro. Vou fazer isso aí, depois eu já vou montar os plásticos aqui para conseguir dar andamento no restante. Talvez alguns de vocês vão lembrar que eu falei na live e mostrei aqui essa emenda. Isso aqui é do cabo que vai do alternador lá pro motor de arranque do carro. E o que eu vou fazer agora vai ser trabalhar para fazer um cabo novo. Comprei aqui. Comprei fio, 10 milímetros esse fio. Comprei também os terminais olhal aqui. E vou fazer agora, crimpar esse cabinho. Comprei 2 metros de fio, não tenho certeza de quanto vai. Mas eu vou passar ali. E aí já digo pra vocês como é que eu fiz e o que eu precisei usar aí de fios. Então fiz o cabo novo aqui. Ele ficou com 1,30 m para onde eu vou passar. Eu vou passar ele pela frente do carro. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês. Então vou vir com ele ali de trás do motor de arranque. Fazer ele passar por aqui. Aqui ainda tá faltando aquela mangueira do ar-condicionado, que depois eu vou botar. E vou fazer ele vir aqui pra cima, ó. Eu vou botar algumas... Tô com um jornal aqui ainda pra proteger, né? Mas aqui eu vou botar uma daquelas travinhas. Fazer ele passar junto aqui com o cabo que abre o capô e também com o cabo do acelerador. Pra daí ele sair aqui. Agora sim. Pra ele sair aqui e encaixar ali atrás, né? Onde é os parafusos aí, os porquinhos e coisa do alternador. Essa é a ideia ao menos, né? Já vou montar ele aqui. E o que eu pretendo depois é botar um corrugado desses. Felizmente terminou. E eu fui hoje ainda numa loja de eletrônica para comprar os olhais e coisa e esqueci de comprar. Então vou botar ele e depois eu só boto corrugado para fazer o acabamento final. Tinha deixado para passar depois aqui os canos do ar-condicionado, mas tive que sair, soltar os parafusos aqui que eu já tinha apertado, fixando a caixa no bloco, para colocar esses suportezinhos aqui, ó, que tem desse duto aqui do ar-condicionado. Detalhezinho, né? Mas aí eu também depois esqueci de passar o cabo aqui da bateria, daí tive que levantar de novo, enfim. Coisas aí que o cara só vai vendo na prática quando vai fazendo, né? Vou dar uma melhorada nesses cabos aqui, no cabo do acelerador e de abrir aí o capô. Acho que eu só vou encapar eles aí com fita isolante, realmente, já vai dar uma cara melhor para tirar essa coisa aqui enferrujada deles, né? E aí eu vou ver como é que eu vou fazer para dar um acabamento aqui, porque eu vou ter que trazer esse fio ali de trás do motor de arranque para o alternador. Vamos ver se eu coloco um corrugado, alguma coisa assim. Vou ver se eu tenho aqui para dar um acabamento. Para colocar direto no fio eu sei que eu não tenho, mas de repente eu consigo fazer tipo um canal, alguma coisa que é assim com mais grosso, que dê um acabamento melhor aqui. Vamos ver como é que vai ficar isso aí e eu já mostro para vocês. Então aí, os fios passados, mas não tá como eu quero ainda. Mais fio desse sensor que vai passar depois aqui, de posição aqui do vira. Vou dar uma melhoradinha nessa parte aqui do ar-condicionado, mas isso vai ficar mais pra frente aí. Eu tenho que comprar aquela fita cromada pra passar aqui que vai dar outro visual. Tirando isso, essa parte tá ok. O que eu vou fazer agora vai ser botar aqui a tampa da termostática. A válvula termostática em si, eu sei que eu tenho ela, mas eu não achei, não sei onde é que tá. E ela vai aparecer, é só eu terminar o motor que ela vai aparecer. E aí quando ela aparecer eu instalo ela aí. Mas de cara eu vou montar sem a termostática, não tem problema. Não chega a ser um problema tão grande, vai demorar para esquentar, né? Isso com certeza. Então vou colocar aqui a termostática, já vou começar a montar aqui o radiador. Depois se tiver com o radiador, o condensador no lugar. Aí depois disso eu vou conseguir fazer o roteamento dos fios direitinho, prender como eu quero. Mas deixei ainda os fios soltos porque eu vou ter que passar as mangueiras. E eu creio que vai ser mais fácil dessa forma aí. Sol pegando aqui, então a filmagem fica um pouquinho escura. Mas tá saindo muito bem, tá indo bem. Pelos de cachorro por todo lugar. Isso aí é esperado, né? Então, vou seguir aqui e depois eu só mostro pra vocês aí como é que ficou. Uma coisa que eu me dei conta que eu vou ter que fazer antes de colocar o reservatório ali pra passar a mangueira, vai ser colocar aquela capa aqui, plástica, né? Então,
Eu já coloquei aqui a massa de calafetar, que nem eu falei que eu ia fazer. Aí tá dando pra ver, não vou dizer bem, mas tá dando pra ver como ficou, né? Bem tosco, mas não tem problema, a ideia é que só tampe mesmo. Então agora, vou colocar aqui os plásticos aqueles. E aí depois disso eu já vou botar o reservatório e vou conseguir passar as mangueiras aí sem problema. Nessa hora aqui, ao menos eu tô fazendo à medida que vai aparecendo as coisas. Não tô seguindo uma ordem muito correta, modo de dizer, não tô seguindo uma ordem. À medida que vai aparecendo as coisas pra fazer, eita passarinho, eu vou pegando e fazendo. Pode ficar meio bagunçado até no vídeo aí, que hora eu faço uma coisa, hora eu faço outra, mas é como eu particularmente eu tô fazendo. Talvez se eu tivesse mais prática eu ia seguir já um processo mais igual todas as vezes aí. Mas vamos lá. Eu coloquei proteção plástica ali. O chicote ainda tá solto aqui, né? Depois ele vai ficar preso aqui embaixo direitinho. Antes os dutos aqui do ar-condicionado estavam soltos. Agora eu prendi. E acho que entortou um pouquinho da última vez. Então tive que dar um jeitinho aqui para que eles ficassem presos, né? Mas não tem problema. Vou fazer agora, vou colocar aqui o reservatório. Com isso eu já vou ter uma noção de onde vão ficar aí os cabos e coisas, para depois seguir adiante. Tá fluindo bem, né? Esse final, como eu já disse antes, demora um pouquinho, mas tá rendendo bem aí. Vamos lá. Terminei a montagem aqui dos cabos do alternador, coloquei eles lá. Ainda falta... se consigo melhorar a claridade aqui. Depois eu vou prender direitinho aqui. Falta o conduíte. Detalhes, né? Aqui eu já coloquei o reservatório. Coloquei o plástico aqui de proteção. Ficou mais cheio ainda o cofre agora. E agora o que eu vou fazer vai ser passar as mangueiras. Pra depois disso fixar aqui o chicote. E dar um visual mais bonito aí. Vou botar as mangueiras aí e já mostro pra vocês. E antes disso, deixa eu dar uma mostrada aqui nas mangueiras em si. Esse conjunto aqui do lado direito, né? Esse aqui é o que estava no carro, não sei dizer se é original ou não. Mas ele tinha tipo um remendo ali. Aqui uma vez furou a mangueira, eu fiz uma emenda. Mas tava funcionando, né? Não sei se ia dar problema no futuro ou não, mas tava funcionando. E aqui são as mangueiras novas que eu comprei. Infelizmente é caro. Custou acho que uns 150, 160 reais as duas mangueiras. E são todas trabalhadas, né? Diferente aí. Mas eu preferi investir nisso agora e garantir que eu não vou ter problemas nessa parte aí. Porque a mangueira aí às vezes é uma bomba relógio, né? Às vezes ela tá funcionando sem problemas, mas é pegar uma situação de calor aí, que dê uma pressão ali dentro, e quando chegar a hora ela vai estourar. Então eu preferi já colocar mangueiras novas aí. Vou passar essas mangueiras novas e aí depois eu já mostro pra vocês ali. Coloquei aqui as mangueiras então do radiador. Lá embaixo também. E agora eu vou começar a preencher aí com água. Meg tá aqui me acompanhando pra me ajudar. Depois eu vou ver como é que fica preso isso aqui. Vamos lá. Bom, como eu falei pra você, só faltava completar a água aí. No momento que eu completei a água, vi um vazamento aqui no coletor de admissão. Bem aqui, deixa eu mostrar pra vocês aonde. Um lugar bem estranho. Começou ali a vazar na parte de trás dessa peça aqui, ó. Tá difícil de dar foco aqui, mas a parte de trás dessa junção plástica. Aqui. Bem aqui atrás. É como se tivesse uma trinquinha ali. Começou a vazar ali. E aí, por isso, tive que tirar aí o coletor de admissão lá do carro. Tava muito perto de ligar mesmo. Faltava só colocar ali o medidor de pressão de óleo. E tirar o relé o fusível da bomba de combustível, que eu queria fazer o motor girar para dar pressão de óleo antes. Mas aconteceu isso aí e não tem muito o que fazer, né? Isso aí, melhor que tenha acontecido agora, que eu penso aí, do que acontecer depois. O que eu tô fazendo agora, deixa eu pegar a lanterna aqui para mostrar para vocês.
Tá dando pra ver lá dentro, ó. Aquilo ali parece molhado. Não é água, tá? Aquilo ali é isso aqui, ó. Tipo uma Araldite super epóxi. Eu vou colocar em volta de toda essa região aqui para tentar selar ela e ver se isso ali entra dentro da rachadura, né? E ver se sela e para de vazar. Porque a próxima opção, ao menos que eu tenha conhecimento, a próxima opção seria trocar o coletor de admissão e sinceramente eu não estou muito afim de ter que fazer isso. Eu até achei que estava vazando aqui pelo meu sensor de temperatura da água, mas vocês lembram que eu coloquei aí até a colinha, essa aqui, ó. É o trava-parafuso, trava-rosca. Apertei no torque certinho. Então, não tem muito o que fazer. Isso aí é coisas da vida. Que nem eu disse, quero me convencer que foi melhor que isso tenha acontecido agora que depois. Mas que dá uma desanimada, dá. Né? Já tinha montado tudo aqui no carro, colocado todas as abraçadeiras, tudo certinho. Faltava muito pouco mesmo. Mas não tem problema. Quando eu vou pra vocês vai ser em um instante agora. Mas pra mim vai ser aí 1 ou 2 dias, que eu só vou montar de novo quando eu tiver certeza que tá bem seco. E eu já volto aí pra gente continuar falando sobre o carro. Continuando aí então, hoje mais motivado que ontem, com certeza. Porque ontem depois o problema deu uma desanimada, por assim dizer, mas faz parte aí, né? Vocês conseguem ver que tá tudo brilhoso ali dentro. Isso é porque eu fiz uma cama em volta de toda essa câmara, por assim dizer, todo esse local aqui onde passa a água. Fiz aí uma cama com a cola. Aqui por fora, deixa eu posicionar aqui. Aqui por fora também, vocês podem ver aí, bem ali onde tinha a rachadura. A rachadura ela tava bem na bordinha. Até tá aí. Ela tava bem na bordinha, que assim, ó, na junção dessa peça com essa aqui. Então eu coloquei em volta de tudo aqui também uma camada aí de cola. Depois que endurecer, essa cola fica que nem uma pedra, né? Fica bem, bem dura aí. Eu creio que vai resistir e vai resolver. Isso é o que eu quero acreditar, né? Espero que sim. Eu vou dar um tempinho só pra secar um pouco mais essa cola aqui que eu botei. E depois já vou começar a remontar ali no carro. Não vou conseguir testar hoje, porque precisa, por mais que diga ali que é só que 10 minutos está seco, eu vou esperar. Enfim, eu vou esperar mais para garantir a cura total aqui dessa peça, sem eu não correr risco, né? Não quero que depois eu fique na dúvida aí, se eu tivesse esperado meio-dia, 2 horas a mais aí ia resolver, eu não ia, né? Então já vou só deixar tudo montado ali e aí depois, amanhã possivelmente, vou completar com água, cruzar o dedo e vamos ver se resolve aí o problema. Vamos adiante, depois eu mostro aí pra vocês como é que ficou. Então tá aí o coletor de admissão de novo no carro. Posso dizer que dá aplicar o torque de aperto aí de 1.8 kg com cabeçote no carro. É bem mais difícil do que fazer na bancada que nem eu fiz antes. O espaço aqui para passar a mão é muito pequeno, né? E ontem a gente soltou aqui por baixo, meu primo até me deu uma mão. Ele entrou embaixo ali, esticou o braço para soltar os parafusos Allen. Mas hoje eu fiz tudo por cima aqui e deu um pouco de trabalho. Eu dei sorte que eu tinha aí um extensorzinho para colocar no meu mini torquímetro e eu consegui dar o torque certo em todos os parafusos aí. Então ali a cola, né? Vou deixar ela secar mais aí. E vou começar a montar o restante. Vou aproveitar para dar uma limpada, que eu tinha esquecido de fazer na verdade. Dar uma limpada no radiador. Vou soltar aqui essa mangueira aqui de cima. Colocar uma outra mangueira velha aqui pro lado. E vou meter ele a água, vou botar com a pressão de água aqui da mangueira da rua. Porque vai esgotar toda a água, não é problema, né? Mas para tirar ferrugem, sujeira que tem dentro do radiador aí, que eu devia ter feito ontem antes de montar e esqueci. Então vou aproveitar que eu tenho que deixar a cola dar mais uma secada antes de fazer o restante e eu vou fazer isso aí também. Bom, fiz a limpeza que eu comentei, conectei aqui em cima a mangueira, conectei aqui embaixo. Por hora eu não vou colocar o compressor do ar-condicionado, porque tem uma mangueira minha que tá rasgada e de qualquer forma dá pra colocar ele depois, né? Então vou deixar solto aqui, não tem problema, não tem problema de ficar solto.
Coloquei já a correia aí com o tamanho correto, né, que já tava aí nele, para funcionar sem o compressor do ar-condicionado. Então isso aí tá certinho. O que eu vou fazer agora vai ser colocar o manômetro, meu manômetro de óleo ali atrás, para conseguir depois ter uma noção da pressão de óleo que tá dando. Vamos adiante, vamos lá. Bom, para me animar, como vocês viram aí, fiz o motor girar no motor de arranque, que eu queria ver se ia levantar a pressão de óleo ali. Levantou, deu pressão de óleo ali, deu 0,4 de pressão de óleo. Na lenta para ser 0,6, então achei ótimo aí o quanto deu. Não vai dar para mostrar no vídeo, com certeza. Até para mim tava ruim de ver. Mas como a escala é muito grande aqui do manômetro, ele só deu uma pulada ali pra cima. É de 0,2 em 0,2, né? Então eu consegui ver que tá dando a pressão de óleo certinho. E o fato de ter um pouquinho de pressão de óleo, eu também queria ver se eu ia ter algum vazamento. Até agora, nenhum vazamento de óleo aqui na parte de baixo. Então, por hora, fico feliz. Eu sei que eu consegui sentir o cheiro do motor de arranque ali, né? De tanta tentativa que eu dei. Mas outro ponto é que eu não sabia se o motor de arranque ia estar funcionando depois daquela limpeza que eu fiz. E está, então ótimo também. Vou continuar a montagem aqui, passar já os cabos de vela, apertar as velas, fazer o restante, porque a próxima ligada vai ser a valer, vai ser para fazer o carro funcionar. Então, tô vendo que tá ficando escuro aqui a filmagem, mas é porque tá muito claro lá atrás. Mas então é isso aí. Vou terminar de fazer a montagem aqui. Os faróis eu só vou botar depois mesmo, não vou botar agora. Fazer o carro funcionar, esquentar, etc. Tudo. Depois disso, aí eu coloco os faróis pra dar uma volta na rua. Na realidade eu vou dar uma volta sem farol, sem para-choque, sem nada, né? Mas isso é pra uma fase 2 mais pra frente aí. Vou seguindo aqui. Tô colocando aqui o aditivo de novo no K então. Fiz toda a montagem lá. Tô usando esse aqui, que é um aditivo que teoricamente ele é pronto para o uso. Porém eu tô misturando com água. Certamente vai ter mimimi com relação a isso, mas... Cara, se eu vou usar um tempinho isso aqui, quero limpar todo o sistema. Quando eu fizer a troca de óleo do carro, eu vou trocar novamente aqui o aditivo. Tenho que depois botar a válvula termostática. Não vou gastar uma grana em aditivo para depois jogar fora esse aditivo, porque ele vai estar contaminado, vai estar sujo. Então, nessa primeira partida eu tô usando aí aditivo, eu tô botando água, mas não é a água da torneira, é aquela água desmineralizada, água de bateria, aqui, desionizada também. Enfim, água para bateria, né? Só um potinho que sobrou aí. E eu tô completando lá. Falta pouca coisa aí pra ligar o carro. Vou completar a água. Vou ver se não vai ter vazamento aqui que nem tava tendo antes. Bem escuro aí. E depois disso vou ligar aqui o ventoinha. Dar uma conferida se eu liguei todos os sensores. Vou repassar a minha lista de itens ali que eu preciso verificar antes da primeira partida. Pressão do óleo. A gente já viu que tem, tá dando certinho. Já conectei aqui os chicotes aqui dos bicos, etc. E é isso aí, falta muito pouco pra primeira partida. Tô animado agora que tá rendendo aí o negócio. E vamos ver, espero que não vaze de novo, porque isso aí ia ser um problema. Que eu ia ter que desmontar tudo de novo. Mas vamos pensar pelo lado positivo. Espero que não vai ser otimista. Espero que não vaze, que dê tudo certo.